Olá, tudo bem? O assunto de hoje é o caminho do crime no Código Penal, claro, intercrime. E vamos estudar suas fases do crime. Então é sabido que o crime ele tem fase, ele é dividido em fase para melhor compreensão. O trajeto do crime ele começa desde a sua concepção na mente do agente até a sua consumação, que é o ato delituoso praticado, que pode, desta forma, ser composto de fase interna, que é a cogitação na mente do agente, e das fases externas, que são os atos preparatórios, atos executórios e a consumação. Contudo, existem duas correntes doutrinárias a respeito do intercrime, do caminho do crime, sendo uma delas minoritária, que afirma que após a consumação existe outra fase que chama de exaurimento, que ele apregoa no caso de um sequestro, quando houve o sequestro, o bem tutelado foi lesionado, e quando há o pagamento do sequestro, ele chama de exaurimento, após a consumação. Contudo, é bom nós nos atentarmos que a corrente majoritária chega tão somente até a consumação, ou seja, é a cogitação, atos preparatórios, atos executórios e a consumação. É isso? Pronto. Então vamos ver quais são quais são ou que são esses elementos do crime, segundo essa teoria majoritária. Cogitação é a fase que ocorre na mente do agente. Assim não há do que falar em lesão ou punição, pois não há exterioridade do delito. Acontece na mente do agente, não tem como punir. Os atos preparatórios, sim, nessa fase já podemos falar em exterioridade de prática criminosa. Contudo, no nosso ordenamento jurídico, em via de regra, os atos preparatórios não são puníveis, se ao menos não for tentado. Isso no caso de um agente resolver praticar o delito, matar alguém, e compra, e vai, pensou, cogitou, e vai no supermercado, com farmácia, e compra o veneno. Mas chega em casa, ele não pratica, ele não coloca na água, no suco. Então ele cogitou, preparou, comprou o veneno, mas não partiu para os atos executórios. Então não há no que se falar em crime ou punição. Agora sim, os atos executórios referem-se ao ataque efetivo ao bem jurídico. Dessa forma, pode falar efetivamente em exteriorização da conduta típica, assim ficando o agente susceptível à punição, já que o Código Penal brasileiro adota o critério formal. Então, começou a prática, aí sim podemos falar em lesão, podemos falar em punição. E a consumação, que diante da corrente majoritária, que é o último, o último percurso do crime, que é tipificado no artigo 14 do Código Penal, inciso 1º, ele destaca que o crime consumado é aquele ato que consegue reunir todos os elementos que tipifica, ou seja, ele apresenta as características do fato típico, antijurídico e culpável. Pronto. E aí nós temos tentativas de crimes, porque o nosso ordenamento jurídico, ele não é admissível a tentativa com base tão somente no atos preparatórios, Então ele precisa partir para os atos executórios. Por isso que não há do que falar em punibilidade. O Código Penal, no artigo 14, inciso 2,
ele permite a previsão de tentativa quando iniciada a execução, ainda que não se consuma, né? Então, é o que o Código Penal diz, porque o nosso Código, embora exista duas teorias, a objetiva e a subjetiva, o nosso Código Penal, ele adota a teoria objetiva, então precisa ser tentado. Pois a teoria objetiva, ele diz o seguinte, para nós compreendermos melhor. Teoria objetiva é aquela que leva em consideração a exposição ao perigo do bem jurídico penalmente protegido, assim fazendo distinção de pena entre crime tentado e crime consumado. Há uma diferença na pena de crime tentado e crime consumado. Desta forma, a regra do crime tentado, nossa regra, nosso ordenamento jurídico, é considerado a pena do crime consumado diminuída de 1/3 a 2/3. Isso é a teoria objetiva. Ele pega a pena do crime consumado e diminui de 1/3 a 2/3, dependendo assim de quanto o agente chega próximo à consumação do crime. Já a teoria subjetiva, que não é recepcionada pelo nosso Código Penal, ele leva em consideração o dolo do agente, trazendo desta forma a mesma punição tanto para o crime consumado como para o crime tentado. Isso? Vamos lá. Por isso existem vários tipos de tentativa. Vamos falar alguns tipos de tentativa aqui. Nós temos a chamada tentativa perfeita ou crime falho. É o tipo de crime que o agente faz tudo o que pode, mas não produz o resultado esperado pelo agente, por força alheia à sua vontade. Né? Um exemplo, tentou, o cara deu tiro, mas o cara não morreu. Deu 5 tiros no cara, mas o cara foi socorrido e não morreu. A tentativa foi perfeita ou crime falho, mas ele não conseguiu o resultado desejado. Tentativa perfeita ou inacabada. Já essa é quando o agente consegue exaurir a capacidade lesiva por força alheia à sua vontade, ou seja, é interrompido por terceiros. Observe isso aí, essa tentativa imperfeita, ele vai tentar matar, mas chega o carro da polícia. Os policiais chegam. Então, digamos que ele deu 2 tiros, ele tem capacidade para dar 6 tiros, mas a polícia chegou, ele correu, ele não conseguiu. É imperfeito, ele não acabou o seu poder lesivo e, consequentemente, não conseguiu o resultado. Tentativa branca ou incruenta. Enquanto esse tipo de crime, ele trata-se quanto o objetivo material não é alcançado, ou seja, a vítima não é lesionada. Ó. É interessante isso aí. Não deixa de ser tentativa. O agente chegou, deu 3 tiros, na vítima. Nenhuma pegou. Não pegou nenhum tiro na vítima. Ou seja, a tentativa é branca ou incruenta. Ele não conseguiu lesionar. Não porque ele não quis, né? Mas ele não conseguiu lesionar, a polícia não chegou, alguma coisa aconteceu. Tentativa vermelha ou cruenta é quando ele consegue acertar a vítima é alvejada, mas o resultado não se consome. Ou seja tiro, ele deu 2 tiros, pegou na vítima, a vítima não morreu, ele esfaqueou a vítima não morreu, tentativa vermelha ou incruenta. E tentativa inidônea é o tipo de crime que podemos chamar de crime impossível, no qual não há como se concretizar devido à ineficácia absoluta do meio, da impropriedade absoluta do objeto. Nessa tentativa idônea, não tem o que se falar
né? Isso eu penso que não tem que se falar de punição. Por quê? Um exemplo, o agente diz, eu vou matar o desafeto envenenado. Ele pega açúcar ou sal, coloca na água e dá para ele beber, dizendo que vai matar. É um crime impossível. Crime impossível matar alguém dando açúcar ou sal, ou alguma coisa desse tipo. Então, essa é chamada tentativa inidônea. E tentativa abandonada são os casos em que há desistência voluntária ou arrependimento, né? Então o agente vai querer matar e depois se arrepende, diz não, deixa lá e não termina, né, o que começou. Nós temos os fatos, a inadmissibilidade da tentativa, não é? Nos casos. Contravenção penal. No artigo 4, a lei número 3.688/41 prevê que não é punível tentativa de contravenção. Ó, tentativa de contravenção não é punível. E também como crime habitual, não se admite tentativa de crime habitual. O cara tentou roubar várias vezes, né? Então, para ser considerado crime habitual, tem que haver uma conduta reiterada. Então, no direito penal, não é punível tentativa, né, de crime habitual. Crime unissubsistente, que é aquele que se consuma com um único ato, como não pode ser fracionado, é incabível a tentativa. Um exemplo é injúria. Tentativa de injúria não tem como ser tentativa de injúria, né? Tentativa de desacato não tem como tentar desacatar, não tem. Então é crime unissubsistente, não admite tentativa. Crime culposo, também crime culposo não admite tentativa, mesmo porque o crime culposo é aquele que não há intenção no resultado. Se não há uma intenção no resultado, nem tentou. Não tem como dizer que ele tentou praticar um crime. Olha, vamos falar rapidamente, passar rapidamente sobre as teorias existentes acerca do momento consumativo do crime de furto. Tem o contrático, segundo essa teoria, basta tão somente o agente tocar no objeto material para o crime de furto se consumar. Lembre que essa teoria não é a nossa. A Motio, teoria da Motio, já essa teoria, para consumar-se o crime de furto, é preciso haver inversão na posse, independente de haver posse mansa ou pacífica. Essa teoria é a que é recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico, que é a Motio. A Bratio, contudo, nessa teoria, a consumação do crime de furto quando o objeto material sai da esfera de proteção da vítima, não é nossa. E Latio, enquanto nessa teoria, a consumação do crime de furto acontece quando o objeto material é levado para o local inicialmente desejado pelo agente, não é o nosso, né? Então, nós sabemos que o nosso, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria da Amótio, de modo que para a consumação é necessário haver, para a consumação do crime de furto, é necessário haver a inversão de posse. Pronto. Então, nós temos alguns elementos principais e principais características da teoria do crime, né? Que poderá haver desistência na prática delituosa do agente, nós podemos perceber. Tem a desistência voluntária de realizar o ato para impedir o resultado e que é o arrependimento eficaz, né? Então, o arrependimento eficaz, na verdade, ele acontece assim.
Quando a gente pratica todos os atos para consumar o crime, mas se arrepende. Um exemplo. O indivíduo ele a gente tem duas munição no revólver e dá desfraga 2 tiros na vítima. Depois ele se arrepende, ele fez todo o ato, se arrepende. E voluntariamente ele chama a ambulância e conduz a vítima para o hospital. Chegando lá, ele a vítima vai passar por cirurgia e é salva, não morre. Então isso é chamado arrependimento eficaz, porque ele produz, faz pratica todos os atos necessários para o cometimento do crime, para que tenha o resultado. Depois se arrepende e pratica novos atos, evitando que o resultado aconteça. É bom frisar que se ele fizer tudo isso e ainda assim o indivíduo que foi alvejado ele vier a falecer, não é chamado, não é considerado arrependimento eficaz. E já na desistência voluntária, o agente inicia os atos executórios, contudo desiste de prosseguir. Digamos, ele está com 6 munição no revólver, defraga 2 tiros, e depois ele se arrepende e diz: não, eu posso matar ele, mas vou deixar ele aí. Ele desiste e vai embora. Repare que a diferença de desistência voluntária é que ele não pratica novos atos. Ele apenas deixa de praticar os atos necessários para a consumação do delito. Ele dá 2 tiros e ele percebe: não, eu não vou querer continuar. Deixa aí que alguém vai dar socorro e vai embora. Ele tem mais poder de fogo, mas ele não faz isso. Isso é desistência voluntária. Então, é mais ou menos isso que acontece. Olha o que diz o Código Penal. Vamos ler rapidamente? O artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Infere-se, pois, do supressionado artigo que o arrependimento posterior é sujeito ao preenchimento dos seguintes requisitos: crime cometidos sem violência ou grave ameaça. Está falando do crime de furto, da reparação do dano, quando houver reparação do dano, da desistência antes da denúncia, assim ele vai ser beneficiado com a redução de penalidade. Nós temos o artigo 17. O artigo 17 diz assim: não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio. Está falando do crime idôneo. O crime idôneo não há punição no artigo 17 do Código Penal. Assim nós podemos perceber que as teorias da punibilidade do crime, nós tivemos que perceber a teoria subjetiva, onde a pena de um autor do crime impossível deve ser igual da tentativa, pois a punibilidade é justificada pela intenção do agente, que não é recepcionada. Essa teoria não é recepcionada no nosso ordenamento jurídico. Já a teoria objetiva, o agente não deverá ser punido porque o bem jurídico não foi colocado em risco algum, no crime idôneo. E a teoria sintomática, o crime impossível será punido se expressar periculosidade do agente. Dessa forma, nosso Código Penal tem a teoria objetiva. Então, essa é a nossa análise de hoje
do percurso do crime sob a perspectiva do direito positivado. Ok? É isso aí e até mais!